Olá, eu sou Karine Fagundes, tarefeira do Centro Espírita João José Rodrigues, na cidade de Campo Limpo Paulista, e também faço parte da Mocidade da Casa, o Grupo Espiritim. Para quem não conhece esse grupo, ele trabalha com adolescentes e jovens a partir dos 12 anos, trabalhando sobre a visão espírita, o cotidiano do jovem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Covid-19 e o que a doutrina espírita pode nos ajudar a entender sobre essa situação. Mas antes, eu gostaria de pedir 2 favorzinhos para vocês. O primeiro, para curtir esse canal aqui no YouTube, para acompanhar as novas palestras que virão surgir. E também lá no Facebook, dar uma olhadinha na página Jornal Jovem Espírita, para receber palestras como essas, mensagens de reflexão sobre a doutrina espírita das cidades da região e também para saber tudo o que acontece no movimento espírita. Bom, que o vírus do Covid-19 surgiu na China no final de 2019, não é novidade para ninguém, que infelizmente se espalhou pelo mundo, levando diversas pessoas a serem infectadas e a óbito. Mas o que a doutrina espírita pode nos dizer sobre isso? Será prova? Será expiação? O fim dos tempos? E quais as atitudes que nós podemos tomar em relação a isso? E como podemos ver essa situação? Bom, na codificação de Kardec, na obra da Gênese, no capítulo 18, Allan Kardec diz que o nosso planeta passaria por um fenômeno de progresso cultural, um fenômeno natural, que levaria diversas pessoas a se mudar moralmente, através das dificuldades que passariam. E também na codificação, mas dessa vez no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 6, Lei de Destruição, é falado sobre os flagelos naturais. Lá a gente vê que todo flagelo ele leva a um avanço, que por mais difícil que no momento seja difícil de entender por que aquela situação está acontecendo, todo o flagelo, toda dificuldade, ela é vista como uma oportunidade e um avanço para a evolução moral do espírito, do ser encarnado e do globo que ele habita. Mas vivemos num mundo de provas e expiações. Por isso podemos ver também o vírus, o Covid-19, como uma prova para a mudança de nossos valores, mudança de nossos hábitos. Em questão da expiação, nós devemos sempre lembrar que Deus ele é justo e bom, que Ele não vai castigar os seus filhos, a sua própria criação, e que nenhuma folha cai de nenhuma árvore sem sua permissão. Então, com certeza essa situação está acontecendo com a permissão dele, para a melhoria nossa. E tudo tem um porquê. Que nós aprendemos a ver essa situação como uma oportunidade de aprendizado, de nos avaliarmos e de começar a ver mais o positivo. A gente vê muitas pessoas entrando em desespero, em depressão, por causa do Covid-19 e todas as informações que nós recebemos. Porém, nós devemos pensar que esse não é o primeiro vírus que nós enfrentamos. Nós já enfrentamos a hanseníase, a gripe suína, a gripe espanhola, o próprio sarampo e tantos outros. Então, nós devemos ver o positivo da situação, respirar fundo, tomar força e começar a ver como nós podemos nos melhorar e ver o que a gente pode fazer para combater esse vírus, não entrar em desespero. Se nós vencemos tantos os outros, com a ajuda da ciência e da equipe médica que está por trás, na linha de frente disso tudo, nós vamos vencer o Covid-19 também. Bom, às vezes a gente acaba ouvindo que isso é o final dos tempos, né? Que é o fim da raça humana. Não. Nós devemos ver essa situação como o fim de algumas de nossas atitudes, ou pelo menos ver como uma oportunidade, uma chance de nos reavaliarmos. Começar a focar mais no respeito para conosco mesmo e para com o próximo.
terá empatia, a melhoria dos nossos cuidados, a mudança dos nossos hábitos, cuidar mais da nossa higiene, cuidar mais da natureza. Então não é o fim dos tempos, mas o fim de atitudes ruins ou de algumas falhas que todos nós temos. Algumas atitudes que toda essa situação do isolamento social pode vir a trazer para nós, a nos ensinar, é mais uma vez reforçar que a gente vem falando há muito tempo, o cuidado com as fake news. A gente é bombardeado diariamente de inúmeras informações sobre o coronavírus, número de mortes, número de contaminados, e acaba recebendo mensagens, a gente não sabe se a fonte é segura ou não. Eu, por exemplo, recebi mensagens sendo ditas que era pela FEB, pela FESP, por grandes centros espíritas, assinadas por Bezerra, por Chico, por André Luiz. Aí eu falei, peraí, vamos ver, vamos lá pesquisar se no site desse centro, da FESP, da FEB, tem algo dizendo sobre isso de fato, se ali é a fonte. Quando eu fui pesquisar, não tinha nada. Porque a gente começa a verificar mesmo a fonte das notícias que nós recebemos antes de sair compartilhando por aí. E que em vez de a gente sair compartilhando tudo que a gente vê, que a gente verifica a veracidade disso tudo, mas nós compartilhamos também as boas notícias. A gente compartilha número de óbitos, número de contaminados, mas e o número de curados? Só pra gente ver como que toda essa situação, devido à ciência que está envolvida, procurando a cura disso, dessa situação, é toda a equipe médica, toda a ciência envolvida para que haja uma melhoria dessa situação, nós acabamos deixando de lado de falar essas partes boas. O número de curados é 13 vezes maior do que o número de óbitos pelo coronavírus. 80% dos casos de contabilizados ou são casos leves ou de assintomáticos. O vírus foi descoberto com apenas uma semana, enquanto o vírus da AIDS, para ser identificado, demorou 2 anos. Já há mais de 80 testes laboratoriais de vacina e medicamento para a cura deste vírus. E mais de 180 artigos detalhados falando sobre o diagnóstico e como é que o vírus acontece e reage dentro do organismo humano. Nós devemos aprender também a viver com bom ânimo, ver as coisas de uma maneira diferente, com os olhos de calma e serenidade. No Evangelho de João, há uma passagem que Jesus diz que ele passou por diversas dificuldades, mas ele não deixou se abater. Ele, com resignação e coragem, superou cada uma delas. E nós, como temos o Mestre Jesus como exemplo, devemos fazer o mesmo. Ter coragem, força e superar mais essa dificuldade que nos foi imposta. Pensar na caridade e na empatia para com o próximo. Logo que o vírus veio, chegou no país e até em outros lugares, em outros países que a gente ficou vendo através do noticiário, nós vimos pessoas fazendo estoque de alimento, de papel higiênico em casa, fazendo com que a lei de oferta e procura, as coisas aumentassem muito de preço, o que prejudicou aquelas famílias que têm uma renda mais baixa. Então que nós, apesar desse momento de isolamento social, a gente tem em nossa casa somente o que nos é necessário. Porque, como nos dizia Chico Xavier, tudo que sobra em sua casa falta no lar de outra pessoa. Então, apesar da gente não estar podendo fazer a caridade de abraçar, de dar um pouco de afeto e de carinho para quem precisa, devido ao isolamento social, que é uma das medidas protetivas, nós podemos fazer vaquinhas por rede social ou ver se o vizinho precisa ir num mercado ou algo assim
e se juntar aí uma pessoa só, evitar essa aglomeração, tentar o menor número possível de pessoas na rua, se unir em prol do próximo e de você mesmo. Tomar cuidado com alguns comentários. Por exemplo, eu ouvi comentários assim: eu confio no plano espiritual, eu confio em Deus, eu não vou ser contaminado. Mas Karine, eu não posso confiar em Deus, eu não posso confiar no plano espiritual. Claro que pode, mas e a sua parte? O plano espiritual, Deus, sempre nos auxilia e nos ajuda. Mas cadê a sua parte de cuidar de você, do seu corpo físico, essa ferramenta para a melhoria do seu espírito? E o aprendizado que essa situação que nós estamos passando devido ao Covid-19, o isolamento social que nós fomos, vamos dizer, obrigados a estar passando para um bem de todos nós, ele vem a nos ensinar o quanto a questão da higiene e do cuidado do corpo é de extrema importância, não só para nos prevenir do coronavírus, mas sim de tantos outros vírus, de tantas outras doenças. O quanto é de imensa importância que façamos a nossa parte. Que nós aprendemos a jogar o lixo no lugar certo, para cuidar da natureza, fazer a nossa higiene, pensar em nós e no próximo. E também veio nos mostrar algo que, devido à correria do dia a dia, da rotina de trabalho, faculdade, estudo, até de trabalho voluntário, às vezes, nós acabamos deixando a família um pouco de lado. E nesse período de isolamento, sem poder ter um contato com os nossos familiares, a não ser quem mora no mesmo lar que nós podemos perceber o quanto que a família é algo importante, o quanto um abraço, um sorriso, um almoço junto de domingo faz a diferença. E nunca a lei de causa e efeito esteve tão evidente nos últimos anos. Bastou 40, 50, 60 dias de isolamento social em todo o globo para que nós podemos ver que o que atinge alguém lá no Irã, na China, nos Estados Unidos ou qualquer país da Europa também nos atinge aqui no Brasil. Que nós vivemos sim uma globalização. E nesse curto período de tempo nós podemos ver que o quanto, infelizmente, nós estamos prejudicando a nossa natureza. Bastou esse período de isolamento para que rios que estavam sem peixes voltassem a ter vida, a natureza pudesse se recuperar, paisagens puderam voltar a ser vistas, que a poluição diminuiu. Então, que nós aproveitamos este período de isolamento para buscar nossa melhoria pessoal, ter mais resignação, coragem, pensamento positivo, cuidar de nós mesmos, dos nossos familiares, do que estão perto, buscar ter mais empatia e respeito para com todos, cuidar mais da natureza, nos ligar ao alto, buscar a nossa fé. Que assim seja, graças a Deus.